fui presidente da WIM Brasil e sou membro emérito da Latin American Section, do setor latino-americana da Sociedade Americana Nuclear. Com muito prazer estou nesta reunião. Obrigada, professora Nélida. Então, meninas, bem-vindas, né? Este é o painel Educação, Capacitação Profissional para Mulheres. Eu vou falar com vocês a parte do funcionamento da mesa, para a gente dar continuidade. Cada painelista terá 15 minutos para expor suas ideias, e em seguida abriremos para perguntas. As perguntas vão durar 1 minuto para a resposta. Terá 1 minuto para a resposta das perguntas, tá? A professora Sônia terá o tema Com licença, estou na luta. Professora Nélida trará o tema Educação e capacitação profissional para mulheres, aspectos básicos. A professora Marcilei falará sobre mulheres na linha de frente da ciência, educação, física nuclear e o futuro tecnológico do Brasil. E a professora Denise Zezel trará como tema o papel do mestrado profissional em tecnologia das radiações na saúde do IPEM, impulsionando o protagonismo feminino no setor nuclear. Vou passar a palavra para a doutora Denise. Pode começar, professora. Oi, Catherine. Para eu mostrar os slides, está aparecendo aqui que eu preciso de permissão. Carol, você consegue liberar a permissão para a professora passar os slides? Sim, vou fazer isso agora. Só por enquanto. Pode testar agora, Denise? Agora apareceu a janela. O ícone fica próximo ao ícone vermelho de sair. Sim, compartilhar, né? Isso. Isso. Aí ele tem modo de apresentador e embaixo tem janela. É o janela, não é? Janela, isso. Você está com a sua apresentação aberta? Tô sim. Aí quando eu clico nela, ela disse que eu tenho que fazer uma configuração. Ah, meu Deus. Porque eu tô fora do IPEM e tô de férias, então eu tô com o recurso limitado, mas eu sempre uso esse computador. Enfim. Acho que de manhã teve um problema desse, ela precisou sair e voltar. Mas eu posso Só começar se você com quiser outra trocar, professora? faz alguém próxima enquanto eu faço o que ele está pedindo aqui. Pode ser, sem Tá? problema. A gente pode começar, então, com a professora Marcilei? Claro, vamos tentar aqui. Eu vou compartilhar, tá? Vou tentar compartilhar a tela, depois, se não der certo, eu compartilho a janela, tá bom? Ok, com certeza. Deu certo? Deu certo. A gente só não está vendo em modo apresentação, tá? Não está vendo o quê? Em modo apresentação. Porque não está no modo apresentação, ok. Uhum. Deixa eu só... que ficou em cima a minha janela do Teams. Pronto. Vamos ver se agora ela vai em modo apresentação. Tá ok? Isso. Perfeito. Modo apresentação. Tá okay. Bom, então, iniciando, né? Boa tarde a todos e todas. Foi um prazer muito grande aceitar o convite para fazer parte dessa comunidade, que, sendo sincera, eu tinha pouco conhecimento e se mostrou extremamente ativa, me surpreendendo bastante, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre educação e capacitação profissional para mulheres. Eu quero só lembrar a todos e todas
que, na verdade, eu me limitei aos 4 slides, que primeiramente foi dito para usar só 4 slides, e eu estava imaginando que fossem 7 minutos, para minha felicidade tenho 15, mas de qualquer forma também tentarei falar de uma maneira espontânea, ocupando a parte do tempo, e qualquer coisa, né, sobrando tempo é ainda melhor, tá ok? Bom, primeiramente, né, eu gostaria de expor um pouco sobre a problemática nessa área em que a gente fala de educação, né, de capacitação e de divulgação, principalmente porque eu estou, né, como diretora da parte de comunicação da Sociedade Brasileira de Física, então é de grande interesse para nós divulgarmos em todos os aspectos toda a informação que a gente julga interessante e esclarecedora para a sociedade. E quando a gente fala em física nuclear, ou ciências nucleares, ou engenharia nuclear, tecnologia, a gente está falando de uma área muito estratégica, né? Uma área importante para a sociedade, inclusive para leigos, terem um mínimo do conceito que envolve essas ciências para poderem criar opiniões próprias, né? Então, é muito importante que a gente comece a atuar de uma forma mais eficiente em transformar, às vezes, uma notícia que é complicada, um aspecto bastante, vamos dizer, de um conhecimento restrito, a gente tem que fazer chegar na sociedade como um todo. Então, a primeira problemática é como que a gente leva esses conceitos básicos de ciências que envolvem ciências nucleares a esse público leigo de forma acessível e responsável, né? Então, aqui eu já estou indicando que a gente precisa de política para isso. De que maneira a gente garante que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento necessário para formar essa opinião crítica sobre políticas públicas que envolvem tecnologia nuclear? Então, como eu já me adiantei, né, eu acho que essa é uma preocupação muito, muito relevante e principalmente na situação em que nos encontramos no nosso país, sendo essa uma área tão estratégica que requer um domínio, né? E requer opinião pública. E por que é fundamental, então, que a sociedade compreenda esses princípios científicos ligados à radiação ionizante, energia nuclear, física médica, aplicações nucleares e a própria estrutura do universo? Então, é essa, para mim, a questão, né, que eu quero levantar aqui, né? Eu sei que cada painelista tem um foco, mas o meu foco é realmente voltado à educação, conscientização e, portanto, divulgação de forma clara e de forma a atingir a sociedade, e não apenas a sociedade especificamente falando, que tenha já envolvimento com a área nuclear. Então, uma das questões que eu gostaria que a gente discutisse nesse painel é o que chega ao grande público, à sociedade, principalmente leiga, e o que não chega, né? Se a gente faz uma estatística sobre noticiários que sejam relevantes, número de acessos a notícias envolvendo conceitos nucleares, nós vamos ver que grande parte está associada a desastres em usinas, armamentos nucleares, perigos da radioatividade, ou seja, um certo aspecto, não vamos chamar de negativo, mas não é positivo. Mas quanto que a sociedade ouve falar da importância de você produzir medicamentos, no caso, radioisótopos, né? Mas a gente nem precisaria falar esse termo, né, para a sociedade, mas produzir medicamentos que são essenciais
para o dia a dia da medicina nuclear. Quem ouve falar sobre energia nuclear como sendo uma energia limpa, né? As perspectivas de energia de fusão, mesmo a fissão não de urânio mais tório, né? De novo, a gente precisa falar especificamente disso para eles entenderem o que a gente julga, né, serem essas energias. Quem ouve falar sobre a radioterapia ou ionterapia em tratamento de câncer? Né? Nós vamos aqui ter, eu acredito que em poucos anos, o primeiro acelerador destinado a tratamento de câncer por íons pesados, ou prótons, né? E será que a sociedade está preparada para, pelo menos, saber o que é, como funciona? Quais aplicações da radiação em novos materiais e na indústria que atinge a sociedade? Ela sabe? Não, né? Muitas pessoas, vocês sabem disso, acham que a radiação passa pelo alimento e o alimento fica radioativo, né? Então, são conceitos básicos que a gente precisa esclarecer. O uso da física nuclear no desenvolvimento de tecnologias estratégicas, ninguém fala sobre isso. A pesquisa sobre efeitos da radiação em materiais, dispositivos para ambientes extremos e áreas estratégicas. Então, vai aqui, da minha parte, a minha preocupação. Nós temos que fazer, né, que chegue à sociedade num vocabulário simplificado, conceitos que esclareçam a essa sociedade sobre esses levantamentos que eu apontei, para que a gente comece a formar opinião crítica, né? As pessoas têm que ter uma opinião baseada em ciência. Só que isso não chega a ela de uma forma simples. Então, é essencial mostrar essa outra face. A gente precisa formar opinião crítica, estimular o interesse dessas novas gerações, garantir o conhecimento científico que oriente as decisões públicas sobre essa área estratégica. E aí, né, vem a seguinte questão. Ok, mas o que isso tem a ver também com política para as mulheres? Notem aqui que eu nem, até o momento, não enfatizei o fato de ser uma comunidade voltada para o incentivo ou não de mulheres e meninas na ciência, mas é lógico que todo o sistema é muito mais equilibrado se você tem uma educação inclusiva e acessível. Quando você tem aluno falando com aluno, meninas que se veem na ciência, que se incluem na comunidade, né? Também, quando você coloca em termos de políticas públicas, um ensino médio encontrando pesquisa de ponta, né? A gente tem que fazer esse caminho, a gente tem que fazer a divulgação daquela pessoa que está um pouco mais experiente chegar com mais facilidade até o ensino médio. Por quê? Porque isso, desde cedo, vai estimular, inclusive meninas, a se interessarem mais por essas ciências mais duras e, no caso, ciências nucleares. Tá? Então, assim que a gente tem que despertar interesse, quebrar estigmas e preparar essa nova geração para liderar com ciência. Tá? Eu queria só, eu não tive, como eu me limitei a 4 slides, eu não quis colocar nada de dados aqui para apresentar para a conferência, mas só para vocês saberem, na Sociedade Brasileira de Física, muitos, né, se dizem físicos nucleares, porém existe uma certa escolha de pessoas que escolhem ser físicos médicos, físicos de partículas e campos, porém essas áreas, elas são correlacionadas. Então, é difícil dizer exatamente na Sociedade Brasileira de Física que só está relacionada à física nuclear as pessoas que se denominam físicos nucleares. Porém, eu vou mostrar só alguns números, vou falar alguns números, né? De todas as mulheres, tá? Da sociedade inteira, só 22,7%, desculpa, de toda a comunidade da sociedade brasileira, só 22,7% são mulheres.
E de todas as físicas, mulheres, de todas as áreas, só 7% se dizem fazer física nuclear, né? Então, esse é um número baixo, né? A gente precisa aumentar essa porcentagem. Isso é uma discussão, inclusive, que a gente faz nas reuniões de trabalho de física nuclear do Brasil, porque a gente sabe que muitas pessoas trabalham com física nuclear, de alguma maneira, ou com ciências nucleares, e acabam não se incluindo como comunidade de física nuclear. Então, é importante isso para a gente, tá? As pessoas se definirem realmente como pessoas da área. E a Sociedade Brasileira de Física, eu não sei se é conhecimento de todos, ela possui um programa de mestrado, tá? Para ensino de física. Esse programa, ele tem mais de 17 polos espalhados pelo Brasil, tem sido um grande sucesso e acaba de ser aprovado pela CAPES o doutorado, tá, no ensino de física. Só no mestrado, porque o doutorado acabou de ser aprovado, no mestrado, cerca de 21% são mulheres, né? Então, esse número é razoável? Ainda não. Queremos aumentar. E por que eu estou falando isso daqui? Porque se eu estou falando de educação, se eu estou falando em chegar informações, né, lá para o ensino médio, de forma a construir uma consciência, né, e divulgação na área, a gente está falando de quem faz chegar isso ao ensino médio. Então, acho que seria bastante interessante nós pensarmos como política, tá? Uma maneira de interagir esses setores que já têm um certo material destinado ao ensino de conceitos básicos de física nuclear e abrir isso de forma a poder, talvez, ser em conjunto com esses programas, principalmente de licenciatura, né? Que tenham esses estudantes de mestrado, doutorado em licenciatura de física, que tenham mais conhecimento e mais domínio sobre tópicos básicos da ciência nuclear, para poder levar isso ao público do ensino médio, né? Para discutir uma questão atual, para formar opiniões. Tá? Então, aqui eu só estou mostrando minha equipe, né? Que eu sou do Centro Universitário FEI, e aqui eu coordeno o laboratório de efeitos de radiação ionizante. Esse laboratório, ele foi, na verdade, estimulado por um grande projeto envolvendo MCTI, tá? Depois teve, é claro, verba de FAPESP, CNPq, então foi principalmente CNEP, e ele é um laboratório destinado aos efeitos da radiação ionizante em materiais e dispositivos eletrônicos para uso em áreas estratégicas. Então, aqui, eu sou responsável na pós-graduação pela disciplina Efeitos da radiação ionizante em materiais e semicondutores. Então, eu tenho aí atraído bastante menina na área, então, pelo menos, vocês notam aí que estão 4 das minhas estudantes, né, aparecendo na foto. Isso já me deixa bastante feliz, que sim, eu acho que nós mulheres temos que dar o exemplo, ser um exemplo para que a gente atraia, né, o público que venha até nós para aprender um pouco desse tema, e principalmente as meninas. Eu agradeço ao Embrasil, sobretudo a Gabriele e a Catherine, que me deram muita atenção. Eu não conhecia muito sobre esse grupo, fiquei realmente muito entusiasmada. Ao Centro Universitário FEI, onde eu sou titular, a Sociedade Brasileira de Física, é meu segundo mandato, né? A Sociedade Brasileira de Física mudou de direção este mês, e eu acabei sendo reconduzida, junto ao professor Silvio Canuto, que é o presidente. Eu agradeço a todos os projetos de pesquisa que eu faço parte, por me darem a oportunidade de atuar nessa área, e é consciência, diálogo e formação que abrimos caminho para esse futuro mais consciente, seguro, inclusivo, e eu espero que essa comunidade possa contar também
com o setor de divulgação da Sociedade Brasileira de Física e que a gente possa estabelecer boas parcerias. Eu concordo plenamente. É urgente, né, a gente colocar o setor nuclear, popularizar, né, deixar as pessoas conhecerem o que a gente tem de valoroso no setor nuclear, né? São muitas frentes que o setor nuclear colabora para a sociedade. A gente já tem alguns movimentos, né, que acontecem, a própria WIN Brasil, a gente participa do Meninas e Mulheres na Ciência, que atinge adolescentes e os que estão ainda em formação, né, que não conhecem bem o setor. E outros movimentos nesse sentido de popularizar o setor nuclear. A sua fala foi perfeita nesse sentido. A gente precisa dar esse conhecimento e trazer as mulheres, né, para o setor. Eu vou trazer a doutora Denise, que já está colocando aqui a apresentação dela para a gente dar uma olhada, para ser a próxima a falar com a gente. A gente não está te ouvindo, tá, professora? O microfone. Agora acho que deu certo, né? Deu certo? Ok. Vocês estão vendo a tela? Eu vejo sua tela, ela ainda não está sendo em modo apresentação, tá? Agora sim. Deve ter um delayzinho. Não está ainda em modo apresentação? Não. Tem outro truque que dá para fazer. Pronto. Para mim fica no modo apresentação dos dois jeitos. Então, é só você parar de compartilhar, abrir a apresentação e depois compartilhar. Ver se funciona. Ela está aberta. Isso, agora você abriu como apresentação? Ela está aberta. Tenta compartilhar de novo agora. Sim. Isso. Engraçado. Agora foi. Aprendendo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Minha atuação no IPEM, já estou no IPEM há 33 anos, né? Minha área maior é lasers em medicina e diagnósticos tumorais ou de outras doenças pela área de óptica. Estou também presidente da Sociedade Brasileira de Fotônica, que faz parte da Sociedade Brasileira de Física, assim, sempre bastante ativa aí. Então, fiquei bem feliz de falar um pouquinho. Eu preparei um pouco de dados, mas não muitos, né? Para a gente se manter no tempo aqui. O mestrado profissional do IPEM, ele foi aceito pela CAPES em 2019, então relativamente novo, né? Concluiu o primeiro quadriênio agora. Nós temos as áreas de concentração de radiações em ciências da saúde, como processos de radiação, que inclui radiação não ionizante também, radiofarmácia e medicina nuclear, e vamos iniciar no próximo ano a área de concentração, avaliação de tecnologias na saúde. Os nossos trabalhos são todos bastante aplicados, porque tem uma diferença importante para a pós-graduação acadêmica, né? Apesar de ser estricto sensu, ele é voltado para profissionais que já estejam inseridos no mercado de trabalho ou aqueles que não querem ficar na academia, ainda não estão trabalhando, mas a maioria já vem com uma atividade na área de radiações na saúde. Então, eles vão ter as demais características são muito parecidas com a academia, exceto que a dissertação ela é um produto tecnológico, então tem que ser alguma coisa bastante aplicada, né? E por que a gente escolheu fazer esse mestrado no IPEM nessa área? Se a gente olhar esse indicador que vê como a média de um impacto mundial das publicações por área, na física, a gente no mundo, o Brasil, isso aqui é só dados do Brasil só, né? Considerando que a média do mundo é o impacto dos resultados das atividades da gente em física e astronomia está acima, 10% acima da média mundial, né? Nas áreas de saúde e energia, que a gente tem aqui à esquerda, a gente está na média mundial, o que é bastante interessante, né? Então, o IPEM tem
esse protagonismo nacional em produção de radiofármacos, e essa é uma área que tem sido bem procurada, né? Então, a gente não tem uma reserva de vaga por gênero, mas só para a gente ter uma ideia aqui da distribuição, né, o tipo de concorrência. O curso, depois da pandemia, passou a ser só presencial, então é natural que a gente tenha pessoas mais de perto, mas ainda assim a gente tem tido pessoas de fora do estado, e eu coloquei alguns exemplos rápidos, né, que nós temos no programa mais alunas, nós temos mais de 60% de mulheres no programa, tá? E boa parte das orientadoras também são mulheres, né? Então, tem uma parte de internacionalização, a gente tem alguns alunos que vêm de outros países, tá? E eles acabam tendo bolsa, né? Com mais naturalidade, mas até para que o IPEM ajude eles poderem montar proteção radiológica no seu país, né? Na África, no Guiné-Bissau, ou melhorar a instalação de processos mais novos em grandes hospitais. Esse trabalho, por exemplo, foi feito no Einstein, né? Todos os trabalhos que envolvem curativos desenvolvidos no IPEM, por exemplo, são feitos por alunas mulheres, porque é quase que necessário que, para testar esses curativos, a pessoa tem que ser enfermeira, e na área de enfermagem já é a incidência maior, né, a prevalência, né, não incidência, a prevalência maior de mulheres no setor, né, e os outros trabalhos que foram, esses que eu estou mostrando, foram os destacados, enviados para a CAPES como destaque, né. Então, desde alunas montando cursos práticos para médicos, né, para marcação de lesão com semente de iodo, né, essa está sendo, inclusive, indicada para o prêmio CAPES de tese, por exemplo, né? Na área de radiômica, estudo de imagens médicas, essa parte de imagens tipicamente é feita por alunas mulheres, né? Nesse caso também, para tratamento de apneia do sono, é um trabalho pioneiro no mundo, né? Está sendo reproduzido no mundo todo, feita por orientador e aluna mulheres, né? Nesse caso, também, essa professora, que está só orientadora aqui embaixo, o nome Marta Ribeiro, ela orientou só mulheres, um rapaz só, em 7 alunos no mestrado profissional, trabalhando com redução microbiana em superfícies e também em micro-organismos de pessoas mesmo, e uma técnica de laser para redução da calvície, então outro tipo de radiação, né? E outros destaques do curso que mudaram o mercado, como a forma de produção de agulha de sutura, nesse caso por rapazes, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma turma, né? Uma distribuição bem homogênea, até nesse caso foi maior do que 70% de mulheres na turma 1, e aqui tem a distribuição atual, né? Dos que já se formaram, a gente tem 62,5% de mulheres. E se a gente olhar dos matriculados, a gente vê que é da ordem de 50%. Então, acaba que, quando há interrupção ou desistência, apesar de gravidez, doença e tudo, a mulher chega mais ao fim, quer dizer, já é uma força inata das mulheres, né? Então, como algumas políticas públicas que a gente conseguiu implementar desde o início do curso e outras mais recentes, né, a gente conseguiu colocar vaga para minorias étnicas na pós-graduação, que não era obrigatória até recentemente, a partir do ano que vem será obrigatória, né, na graduação já tem. A gente também colocou de forma pioneira dentro do IPEM, a pós-graduação acadêmica ainda não tem isso, a gente tem 5 bolsas para minorias, 3 bolsas para minorias étnicas, e a gente só tem 5 bolsas para o curso, um curso de 25 vagas. Então, a gente já tem uma maioria aí privilegiando, não exatamente o gênero, mas privilegiando minorias, né? E a gente tem buscado divulgar a abertura de vaga, já que as mulheres chegam mais ao fim,
e tem uma dedicação mais importante, a gente tem buscado divulgar em fóruns como o próprio WIM Brasil, né? Em fóruns do Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem promovido algumas palestras, até mandei para a Catherine aí uma que vai ter nos próximos dias, de mulheres na ciência, né? Eu faço parte de 2 comissões do Ministério de Ciência e Tecnologia na área de fotônica, então eu tenho conseguido divulgar a abertura de vaga do curso lá, e uma coisa que é muito importante, eu escrevi em amarelinho aqui, né? Que para a gente, nós fizemos um levantamento agora para o começo do ano, que foi o fim do quadriênio da pós-graduação da CAPES, a gente fez um levantamento e mais de 80% dos alunos tiveram ou foram promovidos, né, tiveram progressão na sua carreira, não mudaram seus empregos, alguns obtiveram empregos com maiores salários, né? Então a gente vê, apesar de um curso novo, ele já está com uma inserção interessante no mercado, né? E isso é uma coisa bastante importante. A coordenadora é mulher desde o início, né? Fui renovada agora por mais 3 anos, e então a gente tem uma influência feminina importante, e o mercado também, né, na área de saúde, ele é majoritariamente feminino, como a professora acabou de mencionar na fala dela, né? Eu acho que estou mais ou menos dentro do tempo, né? Passei uns 2 minutinhos, 1 minuto, e eu acho que a gente pode ouvir todos para trocar ideias, né? Professora, está dando tempo, ainda está 9 minutos. Se a senhora quiser fazer algum complemento. Não, eu acho que o principal é isso. Interessantemente, as mulheres chegam mais ao final do curso, né? Quando há desistência, abandono, as mulheres passam doenças importantes durante o curso, separação, morte na família, viuvez, gravidez, e elas chegam mais ao final do que os homens, né? Como todo mundo trabalha, então alguns têm um problema de horário, ficar mais difícil. Então, o curso já é feito num horário diferenciado. E a gente percebe que tem uma força feminina per si aí, né? Que não é que tenhamos feito muita força, mas também a gente tem um time de secretaria, que são 2 mulheres, e que estão muito dando apoio. Ah, não, vou largar porque está apertado, e elas vão lá, conversam individualmente. Então, essa aproximação mais de acolhimento tem resultado muito positivo. Eu acho que isso é uma mensagem que eu deixo para todo mundo que tem alunas, né? Eu, tipicamente, sempre orientei 50%, 50%. Nesse momento, eu oriento já há uns 3 anos, 80% de mulheres do que homens. Eu já orientei quase 100 alunos de pós-graduação, né? Então, está falando que o meu foi desabilitado, mas não, né? Vocês estão me ouvindo, né? Está te ouvindo, sim. Bom, uma mensagem louca aqui. Mas é isso, gente, para falar que o acolhimento resulta sempre positivamente, ele é feito por mulheres, né? E que as mulheres chegam mais ao final do curso, e então temos tido um bom sucesso em função disso, melhorar a qualificação das mulheres também, já que elas chegam majoritariamente ao final do curso, né, no mercado de trabalho. Essa é a missão. Professora, aqui no chat tem uma pergunta, eu sei que pergunta para depois, mas de repente eu acho que, como a senhora está com 4 minutos ainda, queira complementar respondendo essa pergunta. De que forma o mestrado profissional em tecnologia das radiações no IPEM tem acolhido e apoiado mães acadêmicas, permitindo que conciliem as demandas da maternidade com a qualificação e o avanço das carreiras no setor nuclear? É interessante. A gente teve até uma aluna questionando, mas desde a existência, do início do curso, né, embora outros programas de pós-graduação deem apenas 4 meses de licença para fazer o afastamento
para o nascimento, nós damos 6 meses. Inclusive, quando é aluna bolsista, ela mantém a bolsa nesse período. Então, está no nosso regimento, né? Que há outras situações que a gente também dá 6 meses, né? Mas a gravidez, ela é de lei, 4 meses, e a gente sempre deu 6. É o que a gente pode fazer, e depois tem esse acompanhamento de acolhimento, que eu chamo, né, que a Secretaria faz muito bem, para incentivar que elas não desistam. A maternidade é uma etapa da vida, né? Ela não encerra as suas atividades. Quase todas nós aqui já fomos mães e não deixamos a carreira por isso, né? Tivemos ajuda, lógico. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Deu certo a apresentação, a gente conseguiu passar as slides. Vou deixar depois para vir novas perguntas no final. Vou passar a palavra agora para a professora Nélida. Professora Nélida, que vai falar com a gente sobre educação e capacitação profissional para mulheres, aspectos básicos. Professora Nélida, eu vou compartilhar aqui sua apresentação, né? Está comigo. Só um minutinho, tá? Tá. Aparece como apresentação para vocês? Sim. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, professora. Bom, pode ficar à vontade. Tá. Muito boa tarde a todos. A organização desta quinta Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres pediu que a gente fizesse uma autodescrição. Particularmente, recentemente, eu fiz análise de DNA. Então, se você rapidamente tem que me perguntar que você pertence a que grupo, eu diria, bom, sou branca. Mas o teste de DNA diz que eu tenho 5% de moros, é decir, do norte da África, e 5% andino, aqui de nossas aborígenes, de nossas bases aqui na América Latina. Então, é decir, eu acho que eu sou bom exemplo que a maioria de nós somos pouquinho de tudo. Então, qual é quem que é Homo sapiens? Somos todos. Bom, meu ponto, quando estou vendo quem organizou este evento, está organizado pelo Ministério das Mulheres, está organizado pelo WIN Brasil e está organizado pelo Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Particularmente, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho desse conselho. Aqui no estado de São Paulo é fantástico. Está nas mãos de mulheres fantásticas, de lutadoras, que colocam o papel da mulher, não diria por cima, mas pelo menos evitar qualquer tipo que ocorre com muita frequência, infelizmente, papéis de a mulher ser vítima. Então, fiquei muito feliz em ser convidada para falar alguns aspectos da minha contribuição para esta conferência. O tema que eu escolhi, quando vi que temos várias figuras importantíssimas, como a CESEL no IPEN, que trabalham na parte de pós-graduação. O trabalho delas é um orgulho para todos nós. Então, quando fui ver como podemos falar de educação e capacitação de mulheres, eu falei, vamos começar antes, vamos começar com aspectos básicos. O que significa? Passa, por favor, a seguinte. Passou para a segunda apresentação? Estou com dúvida se eu estou compartilhando. Ainda não. Está no modo de edição, Ketri. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Tá, conseguiu. Só um minutinho, professora. Vamos ver se agora foi. Voltou a primeira. Carol me deu a dica aqui. O que eu estava fazendo errado? Tem que apresentar janela. Não janela. Apresentação.
Pronto. Agora foi? Ainda não. A gente está vendo a sua tela, Ketrin. Então eu vou ter que pedir para alguém compartilhar para mim. Mas no modo edição, tudo bem também, né? Se todas... Acho que não incomoda ninguém, né? Eu posso compartilhar, tentar compartilhar aqui rapidinho? Você se importa, Carol? Porque eu não consegui aqui, não. Aí, perfeito. Agora sim. Foi? Tá. Então, volto àquela frase que a doutora Mohamed comentou, que é: quando mulheres e meninas são bem-sucedidas, a paz é fortalecida, a ação climática ganha impulso e o crescimento econômico sustentável é aprimorado. Isso é fantástico, uma mulher brilhante que resume, uma pequena frase resume todo o nosso trabalho, como dentro de WIM Brasil. O grande ponto que eu quero, não essa frase minha, mas de muitos de nós, a escola representa um espaço fundamental para a informação integral do indivíduo e essa plataforma essencial para o triunfo. Um importante educador, o Cristóbal Buarque, ele tomou um exemplo de figuras bem-sucedidas, provenientes de famílias modestas, famílias que a própria família não teria a mínima condição de dar estudo, nem terminar o primário. Então, ele analisou com muito cuidado qual era os grandes pontos de referência. O grande ponto de referência é que exista, mesmo com escassos recursos, famílias muito limitadas em quanto a recursos materiais, mas que exista na família um conceito de que a educação é o futuro para eles, para a criança. Sem esse ponto, a criança não vai... Parece que quem teve essa possibilidade foi para frente. Quem não teve é uma luta muito grande. Tem que ter consciência familiar de que a educação é o caminho. Para quem? Estamos falando de educação fundamental. De aí, o horário disso é que não evitar para todos os meios a evasão. Se a família inteira está empenhada que aquela criancinha vai para frente, a família vai lutar junto com ela, vai dar toda a importância que precisar para continuar estudando, evitar a evasão. Outro ponto que também é importante, que está ao alcance de todos, com os recursos e sem recursos, participar durante o ensino fundamental de Olimpíadas do Conhecimento. Então, visto de fora, esse é o grande ponto de acesso a completar, por exemplo, a escola fundamental e depois conseguir ir para frente. Nessa mesma política, estar atentos, os alunos da escola fundamental têm que estar atentos quando há bolsas de estudo, por exemplo, em colégios privados. E esse pode dar o quê? Pode dar a possibilidade de ingreso em curso superior de alto nível, que também existe possibilidade de obter bolsas. E para aqueles que se caminham por o grado de iniciativa particular para fazer como capacidade empresarial, isso tem que ter particularmente a boa ideia e a continuidade de seguir nesse caminho. No Brasil estou dando dados, que foi a última conferência que tivemos em 2024, tivemos a possibilidade de receber los alunos 683 estudantes do ensino fundamental e médio, a partir de 18 milhões de alunos de 56.000 escolas, abrangendo quase todos os municípios brasileiros, receberam medalha de ouro na edição das Olimpíadas Brasileiras de Escolas Públicas. E isso que promoveu o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é considerado uma das principais políticas de educação científica e de população da ciência no Brasil.
De esa manera pueden ser identificados nuevos talentos y transformar vidas. En este caso, la iniciativa fue del Instituto de Matemática Pura y Aplicada, más con promoción del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, hay posibilidades, sí, de participar en Olimpiadas de Conocimiento. ¿Es fácil? No. O alumno tiene que ser competitivo, no con nosotros, competitivo consigo mismo. Él tiene que dar lo mejor de sí, tiene que tener muy claro na cabeça dele e na família dele, que tem que apoiar ele, que a educação é o caminho para o futuro. Aqui tem uma foto de alguns que ganharam essa medalha de ouro. Por outro lado, alguns dados de educação básica nos diz que apenas no Brasil temos 3 escolas públicas que estão entre as 50 melhores no Enem de 2024. 3 escolas públicas entre as 50 no Enem 2024. Tenemos 4 escuelas brasileras, están los 50 finalistas de un premio internacional de mejores escuelas del mundo. Ese premio es organizado por diferentes patrocinios y entidades particulares, más de cualquier manera, cómo estamos en relación, todo ensino en Brasil, en relación al mundo internacional. Tenemos 4 escuelas brasileñas entre los 50 finalistas. Puede pasar a siguiente. Bom, si estamos hablando, como las oradoras que me precedieran, de ensino universitario, en ese caso, para o alumno que quiera, especialmente a mozas, ellos tienen que contar con un engajamiento académico. ¿Y de quién? Dos propios universitarios, o dos propios profesores. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, no Brasil, como mencioné antes, la importancia de Olimpiadas de Conocimiento. Nós temos un buen ejemplo para dar para ustedes, es que el Haka Power 2025, que es Olimpiadas Nucleares Brasileiras. Es decir, son alumnos que ya llegaron a la universidad, son estudiantes universitarios, y en este caso, el Haka Power 2025, es una competición para estudiantes universitarios que visa promover a innovación no sector nuclear a través de soluciones. Son 3 áreas: energía, sustentabilidad y aplicaciones de tecnologías nucleares. En este año de aplicaciones de tecnología nuclear fue la preservación de alimentos. Entonces, ese es un buen ejemplo que cabe mencionar y entiendo que mucha gente no conoce esa posibilidad de accesar a unas Olimpiadas Nucleares. Entonces, voy a dar un ejemplo, en este caso es internacional, pero no hay respeto. Actual presidente de la American Nuclear Society, o sea, la Sociedad Americana Nuclear, se llama Lisa Marshall. Ella veo a Brasil por ocasión de la reunión anual de la sección latinoamericana de la American Nuclear Society, y ella particularmente es vicerreitora de la Universidad de Carolina del Norte, de los Estados Unidos, y ella particularmente, lo que más gusta de lo que ella hace, ella dice que es liderar un grupo universitario de académicos focados en iniciativas de engajamiento para introducir, atraer y reter alumnos en áreas de STEM. En este caso, particularmente con foco en ciencia y tecnología nucleares. De un modo general, el trabajo de pesquisa abrange las áreas de geografía de energía, educación en energía nuclear, bolsas de estudio. Es fundamental, como mencioné antes. Los alumnos tienen que estar atentos a posibilidades de obtener bolsas. Esa grande forma de atingirnos un público mayor. Y ella particularmente se interesa por sistemas de información geográficas y engajamiento estudiantil. Solo para dar me detengo un poquillo en el caso de la American Nuclear Society, o sea, la Sociedad Americana Nuclear. Esta asociación tiene 71 años de existencia. En toda la existencia, debe apenas, siendo una mujer, como
a presidente dessa associação de 71 anos de existência. Ou seja, é um 5,6%. Particularmente, o setor latino-americano, a American Nuclear Society, completou este ano 50 anos de existência e teve apenas 2 mulheres presidentes. Uma professora de México e a nossa querida Olga Simbalista, que ela foi presidente da LAS no período de 1998-1999. Coloquei esta foto aqui porque nos orgulha muito ter uma ex-presidente da LAS junto com a atual presidente da American Nuclear Society. Pode passar a próxima, por favor. Bom, aqui, quando um grupo de mulheres da área nuclear recebimos a Lisa com um enorme carinho, ela se identificou com nossa realidade, voltou depois em outra visita rápida. É um bom exemplo para nós. É dizer, o ponto é que todas as mulheres que estamos envolvidas na área nuclear sabemos, ou não, a vezes não tomamos consciência, mas somos exemplos para os outros. É dizer, a forma de impulsionar o papel da mulher tem que partir mais das mulheres. É dizer, nós temos que entender que cada ação nossa está sendo um exemplo para outras. Cada uma, em particular, no seu, digamos, cantinho para exercer sua profissão e sua atividade, tem feito isso. Cada um de nós, estou vendo nessa foto, tem feito isso. Em particular, eu sempre estive envolvida mais com professora, digamos, com docente de pós-graduação. Então, me interessei, por isso que mencionei nesta palestra, mais o tema da educação básica. Temos que ver o envolvimento da família. A família que vai impulsionar ou não essa criança. E todas as mulheres que estão na área nuclear, dar mais chances às mulheres. Nós temos que, é uma tarefa bastante séria, que eu te diria, no meu caso, é natural. E acho que todas nós também. É natural tentarmos apoiar a outras mulheres. Todos somos exemplos contínuos em todas as atividades. E deixo essa mensagem, mas estou bem aberta a perguntas. Continuar nos apoiando mutuamente. Uma mulher tem que ajudar a outra mulher a crescer. É a grande forma. Eu diria que, quando a gente fala do lar, o papel da mãe, impulsionando a criança a continuar estudando, não permitir que essa evasão escolar, enfim, o papel da mulher é para lá de importante. Bom, isso mais ou menos queria e fico aberto para discutirmos. Professora Nélida, trazendo muitas verdades, muitos acolhimentos, né, professora? Aquecendo o coração da gente. E, assim, a sua fala trouxe aí uma coisa muito importante, que é a gente aprender com a ação dos outros, né? A gente aprender como está acontecendo em outros lugares, para a gente conseguir trazer e aplicar aqui para a gente também. E eventos como o nosso de hoje está acontecendo também nesse sentido, né? As políticas são criadas, são aprendidas a todo tempo. E às vezes acontece em algum lugar, como uma das meninas já trouxe hoje, e não é difundido. Então, assim, a gente conhecer pessoas que estão fazendo trabalhos para melhorar a nossa sociedade ajuda também a gente a aprender e a aplicar, né, aonde a gente está vivendo. Obrigada, professora Nélida. A senhora sempre já sabe que mora no meu coração, sempre traz verdades aí. E eu vou passar para a professora Sônia, que é a nossa próxima fala. Eu agradeço e vou deixar as perguntas, professora. O pessoal está falando lá no chat, mas como seu tempo foi certinho, eu vou deixar a senhora responder no final, tá bom? Obrigada. Professora Sônia, vou dar a palavra para a senhora, fica à vontade. Bom, muito obrigada, né? Como eu falei para vocês naquele nosso primeiro encontro, é uma felicidade para mim estar participando desse evento.
o ativismo feminista entrou na minha vida meio de um jeito que eu nem percebi, tá certo? Inclusive, as falas das colegas todas estão puxando um monte de memórias aqui que eu já tinha guardado em algum lugar da mente, e isso é muito... eu considero que trazer sempre à tona a questão de gênero é extremamente fundamental, né? Eu gostaria de ter atualizado, né? Peço até desculpas ao público, à organização, né? Gostaria de ter atualizado o título da minha fala, mas, na verdade, tudo que nós mulheres temos conseguido, né, historicamente, até agora, em pleno século XXI, não é sem luta, né? Não é sem luta. Então, apesar da minha fala aqui ser muito mais específica do que o título dá a entender, eu acho que no final ele acabou se prestando bem, inclusive ao evento, né? Que eu estou aqui muito interessada em tudo que eu ouvi até agora. Eu vou falar sobre alguns nexos entre a área de energia e o tema da mesa, que normalmente parecem invisíveis para nós, né? Porque o conhecimento não nos chega, ou porque a nossa relação com a energia ela é tão cotidiana que fica banalizado, totalmente banalizado, e a gente simplesmente toma como dado, não é certo? Eu gostaria de começar, então, lembrando, né, todas as mulheres e homens que estão aqui participando do evento, aqui na mesa, são da área, direta ou indiretamente também, tá certo? Mas, mesmo assim, eu gostaria de lembrar que, na sociedade atual, porque não foi sempre assim, mas é característica da nossa sociedade no presente, que a energia tenha um duplo caráter, né? Ela tenha um duplo papel e são contraditórios entre si. Ela é essencial, é um bem ou um serviço essencial, e, por outro lado, no presente, ela é também uma mercadoria das mais valiosas, né? Essa característica de mercadoria, que é como a energia é majoritariamente tratada no mundo inteiro, traz consigo um problema, né, desde a origem da indústria, né, eu diria, mas sobretudo hoje, que é um problema que foi por muito tempo invisibilizado também, mas ele vem adquirindo uma proporção tal que passou a ser reconhecido, a chamar atenção, e muita atenção, nos níveis político, econômico e também acadêmico. Por muito tempo, mesmo em nível acadêmico, esse problema foi muito relegado, que é o problema da pobreza energética. O que é a pobreza energética? A pobreza energética acontece quando a energia não chega àqueles que dela necessitam, porque não existe a infraestrutura necessária para o provimento dessa energia, mas ela acontece também nos casos em que, havendo acesso, havendo a infraestrutura para a produção do acesso, as famílias, os domicílios, não são capazes de pagar o preço que se cobra por essa energia e, portanto, não conseguem manter esse acesso, certo? Essas são, eu diria, que as principais formas diretas de pobreza energética. Porém, a pobreza energética tem formas indiretas também. E se o acesso à energia é dificultado, né, é disseminada a falta de universalização de acesso pela sociedade, obviamente que todo o aparato de educação, todo o aparato de ensino, em todos os seus níveis, ele vai sofrer. Não apenas, não estou me referindo apenas às edificações, né, que acomodam os níveis de ensino, as estruturas de ensino e todo o seu aparelhamento, né, tudo que é necessário para que ela funcione nos vários períodos, tudo, mas também estou me referindo ao transporte escolar, que fica ameaçado, né, ao transporte especial, a produção de refeições no ambiente escolar e universitário, nos seus refeitórios, o funcionamento de estruturas
de práticas, né, pedagógicas para além da sala de aula e assim sucessivamente. E essa situação, ela é tão mais grave quanto mais baixa for a possibilidade de renda dos níveis sociais e, sobretudo, na área rural. Por quê? Porque, pela característica mercantil da energia, o lucro vem antes do investimento, tá certo? Como a divisão de trabalho, né, todas nós mulheres que estamos aqui agora, né, ouvindo e participando dessa mesa, sabemos muito bem, né, todas nós sentimos na pele, a divisão de trabalho, pela ótica do gênero, ela é extremamente desfavorável para a mulher. Em qualquer situação de escassez ou de penúria, até pelo serviço de cuidado, que ele foi referido aqui hoje na mesa já, né, pelas nossas colegas palestrantes, que cabe, que recai sobre a mulher e nem sequer é reconhecido. Numa situação de pobreza, de falta de acesso, de penúria, quem é que vai, né, numa família com filhos e filhas, quem é que vai se sacrificar ou quem é que vai ser sacrificado em termos do processo de formação e capacitação? Vai ser provavelmente, ou vão ser provavelmente as filhas, né? Nós sabemos disso muito bem, sobretudo nos segmentos que eu acabei de mencionar, né, de mais baixa renda e nas áreas rurais. Mas essa situação, ela não se restringe apenas aos níveis fundamental, básico e médio de ensino. Se a gente olhar para o ensino superior, né, a universidade onde eu trabalho hoje, que é a UFMG, eu costumo ser muito tímida com a minha apresentação, não mencionei, né, de onde eu sou oriunda e onde eu estou no momento, mas eu trabalho na UFMG, sou professora aqui, colega da Thelma, né, como ela já mencionou antes. Alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, a UFMG chegou às páginas dos jornais revelando, declarando a sua incapacidade de pagar a conta de luz, como a gente popularmente chama, tá certo? Por um lado, por restrições absurdas orçamentárias que as federais sofreram na época do governo anterior, mas, por outro lado, pelo preço da energia também, tá certo? As duas coisas estão envolvidas. Retomando o que eu coloquei no começo sobre a contradição, né, que a energia apresenta na nossa sociedade atual, eu queria começar dizendo que o Brasil, ele é um país muito rico em recursos energéticos, e ele, no conjunto total desses recursos energéticos que nós empregamos na sociedade brasileira como um todo, já que a gente chama de matriz energética, já 50% deles são renováveis. Isso é uma condição, aproximadamente, né, 49% na última vez que eu cheguei às publicações oficiais. Isso daí é uma característica singular do Brasil, é uma condição única, na verdade, do Brasil, e ela é extremamente cobiçada. Por quê? Porque nós estamos numa época de mudança climática e se pretende que mundialmente aconteça uma transição energética, se não completamente renovável, pelo menos de baixo carbono. Obrigada, Emisséia. Pelo menos de baixo carbono, tá certo? E para se ter uma ideia do significado disso, o Brasil hoje é extremamente visado pelas economias mais ricas do planeta como o potencial grande fornecedor de hidrogênio verde, que é aquele produzido a partir de eletricidade renovável, para essas economias ricas, né? Se o Brasil efetivamente vier a se configurar como esse potencial fornecedor, o que pode não ser uma coisa boa para o país, a menos que ele assegure para si, né, que a vantagem comparativa que ele tem, a renda
vou usar esse conceito aqui com bastante liberdade, mas a renda que a produção e a comercialização internacional desse hidrogênio verde pode trazer, ela vai ser bastante importante, tá certo? Mas, infelizmente, o Brasil, assim como a maioria dos países, né, no globo, no mundo, transformou a grande política do setor de energia, né, que é o seu modelo energético, a política energética, cuja materialização é o modelo energético, ele converteu de um caráter necessariamente público, porque toda a nossa indústria de energia ela era estatal, né, verticalizada e estatal, e há 3 décadas, exatamente 3 décadas, um pouco antes, né, começam os primeiros movimentos, isso foi alterado, foi mudado para um modelo mercantil e privatizante. Como eu falei, numa situação como essa, o lucro, ele antecede em prioridade o investimento. E quais são algumas das consequências, né? O Brasil ostenta hoje uma das tarifas de eletricidade mais caras do mundo. E no caso dos combustíveis, quando eu digo combustíveis, eu estou falando, por exemplo, de gás de cozinha, de gasolina, de diesel, que é o combustível por excelência do transporte público, coletivo e do transporte de carga, do gás natural, que é aquele gás encanado que hoje chega nas casas das pessoas e nas cozinhas das escolas de nível fundamental e básico, nos refeitórios das universidades, e assim por diante, né? Se com os preços dos combustíveis não acontece, né, o mesmo drama que ocorre com o preço da eletricidade, eles são autossuficientes para que a qualidade de vida do brasileiro ela seja afetada. Mas a situação mais grave, mais perversa, não diz respeito apenas ao nível do preço da eletricidade e dos combustíveis, mas principalmente ao efeito inflacionário que esses preços altos causam na economia como um todo, né? Por quê? Porque energia, junto com capital, trabalho e recursos naturais, outros recursos naturais, é um fator de produção da economia, né? Fator de produção de riqueza, ou seja, todos os setores econômicos não podem prescindir da energia e de uma energia que seja acessível, né? Em quantidade, qualidade e também no preço, né? No seu valor econômico. Desculpa, gente, eu tinha esquecido. Uma coisa importante dizer que esse efeito inflacionário, óbvio que ele vai atingir da maneira como eu falei, né, a infraestrutura de ensino, né, de promoção da educação, mas ela vai atingir aí, nessa situação de impacto inflacionário, a produção do material escolar, a produção do livro didático, a produção dos uniformes e etc, 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 dificultando ainda mais, né, o acesso em geral à educação e o acesso feminino em particular. E outra coisa, né, a educação, ela não se consuma na sala de aula. Dentro de casa ou em outros ambientes, mas no ambiente doméstico, com certeza, é que se fazem as tarefas escolares, é que se estuda, é que se lê e é que se tem acesso também ao famoso, né, agora famoso ultimamente, capital cultural, que é o acesso a filmes, a música, a informação, a noticiários e, se ela for acessível também, a própria internet, né, sem a qual as oportunidades oferecidas inicialmente pela educação podem chegar a nem se concretizar, né? A energia, ela é absolutamente imprescindível para que toda essa estrutura, todo esse edifício de inclusão permaneça erguido, ereto. Por outro lado, né, além da questão do hidrogênio verde, que eu acabei de colocar, um lado que eu mostrei no início
da pobreza energética, né, que demanda políticas públicas para o seu enfrentamento e que, no caso da educação, poderia ser desenvolvida, por exemplo, no fomento à geração distribuída. O que é geração distribuída? É uma geração de energia pontual a partir de sistemas minúsculos em relação à infraestrutura centralizada que o Brasil tem, que é o sistema, no caso da eletricidade, o Sistema Interligado Nacional, e no caso dos combustíveis, toda essa infraestrutura de produção e distribuição de combustíveis que a Petrobras e outras têm, né, que abarca o país inteiro. Há outras formas de produzir energia que podem ser desagregadas até o nível de uma escola, sim, inclusive de forma sustentável, renovável e sustentável. Eu mesma já tive oportunidade, muito obrigada, Jorge, de participar de um projeto que visava este resultado, né? Inclusive, que era com aproveitamento de resíduos sólidos das feiras de São Paulo, que é de onde eu sou oriunda. Não é minha cidade natal, mas é onde eu vivi por 21 anos, né? Mas, continuando, né, nessa questão da energia como mercadoria, desde 2006 que o Brasil tem acesso àquela que, no rol das principais mercadorias internacionais, ou commodities, né, não necessariamente as grandes mercadorias mundiais serão commodities, mas essa é uma. O Brasil detém a segunda mais importante. A primeira mais importante, há poucos anos, né, recém assumiu aí esse ranking de primeira, são os dados, né? A gente já está ciente disso. A segunda é o petróleo, tá certo? É a segunda mercadoria mais estratégica e importante como um todo para a economia, não apenas como recurso energético, né, para a economia mundial. Para vocês terem uma ideia, ela é a única, junto com os dados, que é capaz de gerar uma renda anual na casa dos trilhões de dólares. A terceira mercadoria mais importante já é na casa dos bilhões, e assim sucessivamente, ou seja, 1000 vezes a menos, né? Professora, e em 2006... Oi. Desculpa, eu vou ter que te interromper, porque a gente estourou o tempo. Ah, meu Deus, era a última e aí, coisa assim, que eu se a queria senhora puder falar. concluir nesse último minuto, mais um minuto, depois eu vou abrir para uma pergunta, e a gente também vai ter que encerrar por conta da próxima mesa, para a gente não atropelar o tempo da próxima mesa. Pode deixar. O que eu queria... Imagina, desculpa, eu achei que eu ia tirar de letra. O que eu queria dizer é que em 2006 o Brasil anuncia para o mundo pré-sal, tá certo? E por causa do pré-sal, né, em função do pré-sal, por causa dele, dentro do seu marco regulatório, foi criado o Fundo Social Brasileiro, que é a poupança do país, né, para aproveitamento da renda do petróleo nos setores mais deficitários da nossa sociedade, para promoção de desenvolvimento, para combate à pobreza e à fome. E ele elenca 12 incisos, o artigo 47 da Lei 12.351, elenca 12 incisos, que são as áreas prioritárias. E a primeira de todas é a educação. Mas essa renda, onde ela está sendo aplicada e como ela está sendo gerida? Isso também se faz a partir de políticas públicas, tá certo? Então, eu diria que manter todo esse potencial nas mãos da sociedade brasileira é imprescindível para que a educação inclusiva que nós estamos aqui debatendo e com a qual nós todas sonhamos, ela se torne finalmente possível. Tá? Obrigada e desculpa por ter estourado o tempo, Kétia. Não, professora. Inclusive, eu estou lendo aqui o chat, o pessoal agradecendo, muito obrigada. O pessoal comentando como a senhora faz muito bem a conexão entre educação e energia nuclear. O pessoal aqui no chat adorou a fala. E uma das coisas que foram comentadas aqui é pouco tempo para um debate tão importante, né? Tem muita coisa que a gente poderia estar aqui falando mais tempo, mas o nosso tempo é curto, não deixa.
Tem uma mão levantada? Eu não tenho certeza. Não, não tem. Pensei que alguém tinha pedido para falar. Só elogios para a senhora no chat e para as outras professoras Muito também. obrigada, gentileza de você. Tem alguém que deixou, obrigada. A Marcilei deixou o e-mail dela disponível no chat. Se mais alguém quiser fazer algum comentário sobre a fala dela, tá disponível lá o e-mail. Pelo tempo, eu não vou conseguir abrir nem para pergunta, e pelo que eu estou vendo aqui no chat, não tem nenhuma pergunta direta. É mais elogios, comentários sobre as temáticas. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Vou abrir para as professoras fazerem as considerações finais e a gente encerrar a mesa. Eu vou agradecer, né? Primeiramente, vocês são maravilhosas. Eu só obrigada. aprendo. Professora Sônia, a senhora quer fazer a consideração final, agradecer aí? Bom, mais uma vez eu quero sim agradecer muito, né, inclusive a participação da professora Thelma, né, nessa lembrança, nessa indicação do meu nome, agradeço a organização do evento, agradeço a todas e todos que estão presentes aqui, um prazer conhecer os colegas da mesa, e eu diria que não podemos nunca esquecer que em termos de formação e capacitação, que a gente procure combater a violência sexual e de gênero, principalmente na sua forma mais insidiosa, que é o assédio sexual e moral, certo? Queria deixar isso como última mensagem, que devassa o ambiente estudantil, infelizmente. Felizmente. Obrigada, professora. Eu vou abrir para a professora Marcilei para fazer as considerações finais. Obrigada, Catherine. Bom, novamente, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e essa discussão tão rica, em nome tanto da minha instituição, da minha atuação na área de física nuclear aplicada, e em nome da diretoria, né, da Sociedade Brasileira de Física. E eu estou acompanhando desde o início, né, de manhã, acompanhei algumas falas, e realmente estou, assim, bastante animada em ver como nós estamos sendo ativas, né? Isso é uma coisa, assim, que era de meu desconhecimento, como eu já citei, e deixei meu e-mail para entrar em contato e vamos conversar, e o setor de comunicação da Sociedade Brasileira de Física está aqui disponível a ajudar no que for preciso, né, para essa batalha aí, né? Mulheres sendo cada vez mais incluídas e incentivadas a atuar na educação, capacitação e divulgação desse tema tão brilhante, né? Obrigada, gente. Obrigada, professora Marcilei. Professora Nélida, quer fazer as considerações finais? Muito prazer. Foi bem escolhido o tema e acabou sendo interessante, eu acho que para o público em geral e para nós mesmos, os grupos de palestrantes, de cada tomou um aspecto que realmente caberia um debate, mas todos nós aprendemos muito com nossos colegas. Todos os aspectos têm que ser incluídos. Eu achei interessante ver, de alguma maneira as coisas acabam sendo mercantilizadas, mas todas nós estamos imbuídas em muito idealismo, o trabalho de todas nós para dar mais chances à próxima geração de mulheres na área nuclear, e estou muito satisfeita e muito compartilhar com esta mesa excelente as impressões, cada tem seu ponto de vista, e isso é muito enriquecedor, tá? Então, agradeço aos organizadores, foi um prazer. Obrigada, professora Nélida. Denise, quer fazer suas considerações finais? Eu queria falar rapidamente num aspecto que a professora Nélida abordou, que mulheres precisam ajudar mulheres. Não é que você não vai ajudar homens, mas se nós olharmos a atuação das mulheres na base, na pós-graduação, nas formandas, o número é sempre mais alto de mulheres do que homem, mas nos cargos de gestão, dificilmente isso se reproduz.
E mais, quando mulheres assumem cargo de gestão, muitas vezes assumem posturas mais masculinas do que os próprios homens, né? Mais machistas. Então, mulheres ajudarem mulheres, principalmente a ter uma visão mais aberta para a diversidade de qualquer espécie, isso sempre vai tornar o cenário, qualquer cenário, mais rico, qualquer tipo de diversidade, qualquer tipo, ideológica, de gênero, tudo. Eu acho que é muito importante isso que a professora Nélida trouxe e eu queria chamar a atenção só para esse ponto. Obrigada. Obrigada a vocês, mulheres maravilhosas, né? A Aniceia comentou lá no chat, a base vem forte. Então, assim, somos muitas gerações de mulheres aqui construindo políticas para outras mulheres que virão, né, ocupar esse espaço que nós hoje estamos, tendo a oportunidade de construir esse caminho do futuro. Eu vou agradecer à Sociedade Brasileira de Física, à Faculdade FEI, o IPEM, o FMG, acho que eu não esqueci ninguém, as indústrias nucleares do Brasil, que é onde eu atuo, por estar abrindo, né, disponibilizando as pessoas profissionais tão competentes como nós, para estar aqui numa tarde construindo políticas para as mulheres. Obrigada a todas, e estou aqui à disposição, se precisarem, nós da UIM Brasil, sempre à disposição, se vocês precisarem da gente, tá bom? Muito obrigada e parabéns Obrigada, aí pela explanação. Muito obrigada. Obrigada a todas. Obrigada, meninas. E aí a gente já vai dando continuidade, não saiam, porque a gente já começa o quarto painel, tá? Então, vou dar um tempinho só de beber uma água, corre lá no banheiro rapidinho, que é o tempo de a gente começar o nosso painel, tá bom? Carol, no seu painel, quem são as pessoas aqui para poder Oi. observadora? No seu painel, o nome das pessoas. Eu não ouvi, Gabi, tá bem baixo. Carol, para apresentar o seu painel e o nome das pessoas que... Sim, da próxima sim. mesa. Nós vamos começar daqui a pouco, tá? O painel 4, Mulheres na Ciência, diversificando formas de acesso ao conhecimento, lideranças jovens. Quem vai falar conosco vai ser a Cícera Viana, Denise Levi, a Carla Souza e a Milena Megre. Então, a gente já vai liberar os microfones e as câmeras delas. Obrigada, Carol. Imagina. Carol, todas estão liberadas. Pronto, então, meninas, vocês conseguem ativar o microfone e a câmera de vocês para a gente testar? Oi, consegue me ouvir? Boa tarde. Sim. Eu não estou conseguindo ligar a câmera. Mas está aparecendo que está bloqueado ou é algum Isso, problema? O microfone apareceu, mas a câmera não. Não sei se eu sair e entrar de novo. Vamos ver aqui. Estou conseguindo me apresentar. Tenta de novo agora, por favor, Cícera. Só apareceu o microfone de novo. Você está me ouvindo, né, Carol? Sim, estou ouvindo. Caroline, você está me vendo? Não estou. Não sei porque eu também não estou me vendo por aqui. Na hora que eu entrei, alguém fechou a câmera. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo.
Deixa eu... Deu Tá certo como a sair e entrar câmera... de novo. Porque aqui... Vamos testar aqui. Que acho que ela saiu. Carol, A você Milena... Tenta ligar seu microfone, Cícera, e a câmera, por favor. O microfone, eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir, né? Mas a Sim. câmera não tá, tipo, não Você tá no aparece ela. aplicativo ou tá no browser? Eu tô no computador, no navegador. Ah, então pode ser um problema no navegador. Você consegue acessar pelo aplicativo? Ai, não sei, eu vou tentar, é porque eu tô no trabalho também. Ou qualquer coisa você sai, volta e a gente tenta. Tá bom, eu vou tentar isso. Ver se consegue. A Milena, eu tinha visto ela aqui. Ô, Carol, se você quiser já ir começando com quem tiver ok, a gente vai ajudando quem não conseguir entrar. Então tá ótimo. A Milena mandou aqui mensagem. Deixa só elas voltarem. Agora voltou. Aí, se tiver tendo alguma questão, a gente te dá o apoio aqui enquanto a Carla estiver falando. Oi, Carla. Agora eu consegui, gente. Eu acho que eu tô aparecendo aqui. Agora foi. Agora foi. Cícera foi. Oi, Cícera, boa tarde. Estão me vendo, me escutando direitinho? Oi, Carla. Sim, agora Denise sim. também. Denise. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Denise. Bloquearam. Acho que agora vai. Agora sim, tudo certinho. Falta só a Milena. Você consegue dar uma olhadinha, Catherine? Eu tô aqui, pessoal. Vocês não estão me Milena vendo? está online. Você pode... Tá. Agora sim. Tá. Pode começar, Carol. Fica à vontade. Então tá. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Nós vamos começar o painel Mulheres na Ciência, Diversificando Formas de Acesso ao Conhecimento e Liderança Jovens. Meu nome é Caroline Suzarte, eu sou vice-presidenta da Women Núclea Brasil, da Gestão Diversidade e Inclusão, também sou doutoranda do Instituto de Pesquisas